Olá, que bom encontrar você novamente no nosso canal Guia dos Perplexos, gravando hoje o Nigredo 9, o último foi o Nigredo 8, então esse é o Nigredo 9, onde nós vamos nos aproximarmos mais da nossa meta, partindo também do mesmo princípio, do mesmo ponto onde nós começamos o Nigredo 8, que é as colunas partidas. Então, aqui nós temos tanto na de cima, a coluna partida, como na de baixo, aqui, né, a parte da coluna que está em pé e a coluna partida que está aqui embaixo. Então, primeira coisa então que nós necessitamos é admitir que a coluna está partida para, em seguida, proceder à reconstrução das colunas. Como nós vemos aqui neste livro de maçonaria, de maneira belíssima, nesta página, aqui nós temos, né, a coluna misturada com o símbolo da árvore da vida. Ela começa aqui embaixo, tem os querubins, e aqui em cima nós temos a imagem da Virgem, e logo em cima o olho que tudo vê, escrito Yod, Re, Val, Re, Javé. Quer dizer, reconstruir a coluna. Olha, está aqui, tá vendo? A base dela está aqui. E passando por dentro da árvore, que seria a árvore da Cabala, a árvore da vida, ela foi reconstruída completamente até chegar à Virgem vermelha, que na verdade é o ouro alquímico, o rubedo, e através desse estado, que seria o terceiro estágio da alquimia, então atingir o delta, sabedoria, poder e bondade, o olho que tudo vê, e representado aqui claramente por Yod, Re, Val, Re, Javé, que é o Deus atingível. Então, não se poderia fazer isto se não aceitarmos as premissas que nós colocamos metafísicas de que há dois mundos, dois deuses, dois universos. E que o homem de um desses universos, que é chamado sempre simbolicamente de Lúcifer, mas Lúcifer não tem nada a ver com essa história, caiu. Então aqui é o homem caído, né? O Adão Belial, o Adão Cadmon é o homem íntegro, a coluna inteira. O Adão Belial é o homem caído. E o Adão Protoplasta é esse homem caído multiplicado em milhares de pedaços que somos todos nós. Então, coluna inteira, Adão, Cadmon. Coluna partida, Adão, Belial. Coluna reconstituída, voltamos ao Adão Cadmon, é a proposta, e é necessário então fazer a iniciação. E o Adão Belial, ele se fragmentou em milhares de milhões de pedaços que somos nós, que no final das contas constituímos um homem único, a humanidade, né, o eterno masculino e o eterno feminino, mas multiplicado em várias unidades separadas, né? É o enigma da separatividade, que no ocultismo se diz que é mera ilusão. Mas, para admitirmos isto, que simbolicamente começa aqui nas colunas partidas, na coluna partida, aqui nós temos nas pranchas maçônicas as colunas de novo de pé, principalmente nesta aqui do meio. As colunas estão de pé, reerguidas. Aqui as colunas já estão de pé, e aqui a coluna que está de pé vai ao encontro do olho que tudo vê, a mesma coisa. Essa outra vai ao encontro do Sol, e esta ao encontro da Lua. Então, de qualquer maneira, sempre
a proposta é a reconstrução das colunas. Na verdade, o caminho é estudado pelas várias escolas de iniciação. Os gregos, como nós já dissemos, supuseram que tinham encontrado a solução na sua iniciação e que já tinham reconstruído as colunas. Por isso, nos seus trabalhos, né, de escultura e de arquitetura, né, eles colocam as colunas já em pé, já reconstruídas, e aqui é o retrato do imperador Augusto, um dos homens que se aproximou muito da coluna em pé. Augusto foi uma personalidade extremamente completa, um homem, um grande iniciado, herdeiro de Júlio César, ele e o irmão adotivo Marco Antônio, mas Marco Antônio era um touro, era um bruto, enquanto ele era uma águia. Então, mas os gregos cometeram o erro de supor que já tinham erguido as colunas. Aqui nós vamos mostrar a vocês que desde a Idade da Pedra que a humanidade já procura reconstruir as colunas. Aqui nós temos Stonehenge, que são colunas de pedra, né, megalitos de 6 toneladas no mínimo cada um, com um outro megalito em cima. São portas, são portais, mas são também colunas. 2 colunas, como na maçonaria, sustentam a arquitrave, que é para fazer o portal, né? Então, desde a Idade da Pedra, o homem, reconhecendo a sua queda, então começa a fazer os ritos que vão levá-lo à reconstrução das colunas, que os gregos achavam ter achado a receita, achado o modo de fazer. Então aqui as colunas gregas, todas elas reconstruídas. Aqui Minerva diante de uma coluna completamente reconstituída, mas nós sabemos que vindo daqui desta civilização está aqui um homem muito famoso, Alexandre da Macedônia, que foi brutal, né, toda a sua vida, o conquistador do mundo. Quer dizer, César chorava quando lia a vida de Alexandre, Júlio César, né? Chorava quando lia a biografia de Alexandre, porque dizia, com 30 anos, a minha idade, ele já havia conquistado o mundo até a Ásia, e eu só conquistei a Gália, a França atual. Então, mas como é que este homem morreu? Ele morreu de uma febre não diagnosticada pelos médicos, depois de ter dado um banquete comemorativo do retorno para a Macedônia, a Grécia, e foi de lá que ele saiu, portanto, daquela suposta coluna reconstruída, né, com a deusa Minerva, a sabedoria grega, né, aqui está ela. Então, supostamente, Alexandre, que foi educado por Aristóteles, teria recebido a iniciação grega, né? Aqui está Minerva, a deusa da sabedoria. Através da sabedoria grega, a coluna foi reconstruída e Alexandre teria, portanto, sido uma dessas colunas que, na verdade, não foi. Então, já vimos, um dos homens mais próximos disso foi Augusto, né? Outro que se aproximou bastante também, né? Outros, seria melhor dizer outros, que se aproximaram bastante, mas este é especialmente respeitado como sendo Sócrates, como sendo essas colunas reconstruídas, quer dizer, um templo reconstruído com as colunas em pé, Sócrates, e Solon, o legislador, que foram 2 legisladores famosos, um em Esparta e outro em Atenas. Licurgo fez as leis de Esparta e Solon fez as leis de Atenas. Mas Solon superou Licurgo, porque tirou
eliminou a miséria, eliminou a pobreza extrema e fez leis justas que tornaram a sociedade, desfizeram a pirâmide, né, da elite, que coloca a elite lá em cima no poder e coloca todos os outros como sendo os miseráveis que estão aqui embaixo, desfazendo assim a realidade do Caribou, que está aqui, que seria uma sociedade composta por 4 classes, né? Os poetas, os religiosos, representados pelas asas de águia, né? Os militares, representados pelo corpo de leão, os administradores, representados pela face de homem, e os artesãos e trabalhadores manuais, que são representados pelas pernas e patas de touro. Agora você veja. Então, a figura nos parece uma monstruosidade. Mas, na verdade, essa figura que se chamou a esfinge, para nós, a partir dos gregos, né, Sphinx, Deus esfinge, né, para os mesopotâmios, seria a sociedade ideal, embora eles não tivessem atingido isso. Mas a elite sacerdotal reconheceu que esse suposto monstro, com rosto de homem, asas de águia, corpo de leão, pernas e patas de boi, seria a sociedade, com todos os seus componentes, no nível de qualidade de vida digno do ser humano, e os gregos se satisfizeram com a beleza, né? A beleza. Então, supostamente, Minerva, deusa da sabedoria, teria a receita da iniciação, que reconstruía a coluna, e o homem, então, aqui representado pelado, então teria sido reconstruído na sua dignidade primordial. Nós sabemos que isso foi um equívoco, né? Os gregos, na verdade, não fizeram esse trabalho, né? Na verdade, esse trabalho foi grandemente devido à civilização hebraica, que neste mapa aqui mostra Moisés saindo do Egito e chegando até a Arábia, e na Arábia ele encontrando os arameus, o seu pai espiritual, Jetro, sacerdote dos arameus, né, que eram chamados também de Chazu, né, e o aramaico é a língua que a Palestina falou, então eles se espalharam, fizeram um verdadeiro êxodo, mas não é por coincidência que Moisés foge do Egito e vai encontrar Jetro, sacerdote madianita, que é outro nome para arameu, e aí Jetro dá a ele a iniciação, que são as tábuas da lei, com os mandamentos e preceitos, que não por coincidência, aqui nós temos a gravura com Hammurabi, a mesma gravura aparece com Ur-Nammu, a mesma gravura aparece com Moisés, né? Então, quer seja Hammurabi, quer seja Ur-Nammu, quer seja Sargão II também aparece. Então, essa figura do rei recebendo de Deus as leis para reerguer as colunas, essa figura é mítica. Então, aqui pode ser Moisés, pode ser Sargão II, ou Sargão I, pode ser Hammurabi e pode ser Moisés. Em todos eles, o mesmo mito de subir a montanha para receber as tábuas da lei diretamente da mão de Deus. E essas tábuas da lei, esse livro da lei, que a maçonaria ostenta nos seus templos, na verdade, seria o Caribou, aqui representado as esfinges lá em cima, que não são a iniciação correta, e o rosto do Caribou, segundo a esfinge de Giza. Ela tem 10.000 anos,
as pirâmides têm 3.300. A civilização, portanto, que tinha esta iniciação, né, ela é muito mais antiga, chegou no Egito muito primeiro do que a civilização que apresenta as pirâmides. 10.000 anos, 3.000 anos, 7.000 anos de diferença. Mas, de alguma maneira, esta civilização chegou também à Mesopotâmia, chegou até aqui aos nossos indígenas, astecas e maias, e nós temos, em alguns lugares, vamos mostrar a vocês no momento que aparecer, a pirâmide escalonada, o zigurate. O que era um zigurate? Um zigurate era uma pirâmide com degraus, como nós vimos nos livros de maçonaria, né? É possível que seja representada a iniciação pela pirâmide, mas se essa iniciação for representada pela pirâmide, ela terá que ser escalonada, ela terá que ser, a subida, a ascensão terá que ser feita pela escada, né, pela escadaria. Então, não dá para subir a pirâmide sem ser pela escadaria. Então, nós até aceitamos, né, que seja possível ou plausível que nós façamos a iniciação pela piramidal, mas essa iniciação piramidal não poderia ser a pirâmide tal como é apresentada, né, pelos egípcios, né, teria que ser uma pirâmide escalonada, como a maçonaria representa no segundo grau, né, a pirâmide escalonada, que é um monte ao qual se chega através das volutas, através das voltas que se dão em torno dessa escadaria. Então, no fundo, é o sonho de Jacó. Aqui ele está adormecido ao pé da escada, e aqui é a escada pura e simplesmente, e os anjos subindo e descendo. Mas não é assim. Então, na verdade, o homem caiu, e subindo a escada simplesmente da pirâmide, ele pode subir, mas ele pode descer. Então, ele não se tornará um perfeito caribu, que é a esfinge. Aqui nós temos, segundo o sistema cristão, Jesus dentro da oval e os 4 animais. Várias escolas de mistérios seguem o método cristão, inclusive a Rosa Cruz, o martinismo, mas fazendo a ascensão segundo a pirâmide escalonada, a pirâmide de degraus. Como nós vimos, né? Então é possível reconstruir o templo. Nós temos vários modelos para a reconstrução do templo, né? Entre esses modelos, nós temos o zigurate, que tem degraus. Nós temos a pirâmide inca, que tem degraus. E nós temos aquela representação maçônica de uma montanha com uma voluta, né? A sequência Fibonacci, que é uma voluta. E nessa voluta nós temos a possibilidade da ascensão até o topo sem ser impossível, porque a pirâmide torna impossível. A ascensão pela pirâmide é impossível. Então, o trabalho é visto como sendo a construção da Catedral da Alma, o seu templo interno, que também é simbolicamente representado pela Torre Eiffel e pelos obeliscos, que são a parte do Gênesis que mostra o homem querendo chegar até o céu.
Construiremos uma torre que nos leve até o céu, e assim seremos iguais a Deus. Então, quem diria, né, a Torre Eiffel é a reprodução da Torre de Babel bíblica, uma construção que chegue até o céu. Mas, simbolicamente, significa isso o quê? Que o homem caído, né, segundo a figura que nós apresentamos a vocês, né, o homem caído, ele não conseguirá chegar se não tiver uma receita da iniciação, mas não abandona o sonho de chegar de volta ao céu. Então ele cai, lembre-se, chamam de Lúcifer, mas tem nada a ver com Lúcifer, tá bom? Pode ser até usado como nome simbólico, mas a história de Lúcifer é um emaranhado de superstições e enganos e equívocos. Então o homem, enfim, não desistiu do seu sonho que está na Torre de Babel, de atingir a Deus, de chegar até Deus, né? Então, aqui nós temos um iniciado, ou um iniciando, na câmara de reflexões, à luz da vela, a figura é escura, mas aqui nós temos, segundo já vimos em outros livros, a mesma figura do início da alquimia, um crânio com uma ampulheta simbolizando o tempo, e vamos ter que fazer isto vagarosamente, segundo está no livro do Gênesis, em 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, pelo menos em 7 graus, né? Pelo menos uma pirâmide de 7 degraus, pelo menos. Não dá para fazer de uma só vez, não dá para fazer sem essa estratégia, porque o objetivo final é atingir o ser, Eié, Asher, Eié. Então Javé é o meio. Chegar a Javé, como naquela figura que nós mostramos a vocês, em que uma dama está no alto e no topo, e a coluna se mistura com a árvore, e acima de tudo há uma mulher em cima da coluna. Então, sobre a coluna há uma mulher, e essa mulher, a coluna está emaranhada com a árvore da vida, e aqui nós temos também 2 iniciados traçando os planos da iniciação, quer dizer, com o projeto iniciático, em que ponto da escada nós estamos, né? Aqui seria, segundo o mitraísmo, seria a mesma escada, olha, é uma escada com os graus, segundo o mitraísmo. Aqui é o abraço maçônico, segundo o rito de Mizraim, Tot, em forma de ibis, representando o mestre, né? No rito escocês antigo e aceito é Irã, abraça o iniciando, o recipiendário, aquele que chegou. Então, a coluna quebrada é o mesmo que o homem caindo. Vamos usar simbolicamente a palavra Lúcifer, né? A ascensão é feita desta maneira. Olha, é uma voluta, é uma pirâmide, não deixa de ser. E a Vé está aqui em cima, né? Essa figurinha pequenininha aqui é Yahvé, e aqui a voluta é a subida até ele, que nós temos também nesta outra figura, de uma maneira mais bonita, digamos, mais bela, mas é a mesma coisa. Então aqui, olha, os degraus da escada. Então, pode ser uma pirâmide? Pode, mas terá que ser uma pirâmide escalonada. Terá que ter degraus. E assim, dentro do plano maçônico, vocês veem aqui as pranchas dos 3 graus, onde
As colunas já estão reconstituídas aqui, no painel do aprendiz, estão mais claramente reconstituídas aqui, no painel do companheiro, e estão reconstruídas aqui com uma, vamos dizer assim, um frontispício, né, especial, que é o painel do mestre. Então, a reconstrução das colunas, na verdade, só pode ser de forma espiral, não dá para subir de outra maneira, por isso nós repudiamos a pirâmide egípcia, aquela pirâmide que quem está no topo nem vê quem está embaixo, né, que está na nota de $1 em algum lugar, mas já mostramos a vocês várias vezes. Então, isto, portanto, é a obra a que a maçonaria propõe fazer os seus adeptos. O cristianismo esotérico, que é aquele que eu professo, né, transformando o adepto, aqueles 3 painéis, são o painel de aprendiz, o de companheiro e o de mestre, transformando o adepto em Javé, o mestre, né? Então, o mestre instalado é Javé, com o seu compasso na mão, construindo o seu mundo, assim como o Javé fez, construindo o mundo em que nós estamos morando. Mas, para que isto seja feito, é necessário seguir um livro, é necessário seguir um método, é necessário ter um script, que a maçonaria simbolicamente coloca como sendo a Bíblia, mas em cada país será o livro sagrado da população daquele país. Então, na Arábia será o Alcorão, o Zenda-Avesta na Índia, e assim sucessivamente. Mas para nós, onde nós estamos, então seria a Bíblia Sagrada. E as escolas, todas respeitam isso, né? Nós temos aqui o método Rosa Cruz martinista para chegar à iniciação, a cruz com o nome Yeshua, que eu prefiro pronunciar Yeshu. Então, está aqui o Iode, essa letrinha aqui, esse pinga é um Iode, essa letrinha aqui parecendo uma casinha é um Re, essa letra aqui é um Shin, equivalente ao nosso X, né? E essa letra aqui é outro Re. Então, I, E, Shu, A. E o Aleph no meio com os 3 pontos em cima. O Aleph significa o ponto de partida, o touro. Então, isso é símbolo da iniciação Rosa Cruz, que casa perfeitamente com a iniciação cristã, já apresentada por nós a vocês, onde os cristãos, às vezes sem saber, na maioria das vezes, estão incensando aqui aquela cruz. Quer dizer, aqui essa cruz é símbolo da água, da terra, a parte de baixo, da água, a parte de cima, do fogo e do ar, que são a atmosfera. Então, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Terra embaixo, água em cima, fogo e ar, que só existe fogo com o ar. Sem ar não há fogo. Então, fogo e ar estão na mesma, vamos dizer assim, na horizontalidade, enquanto terra e água estão em posições antípodas. Então, dentro dessa simbologia, o cristianismo esotérico tem uma iniciação que, no final das contas, vai chegar até o Rubedo, que é a Nossa Senhora de Ouro, o ouro alquímico, a Virgem de Ouro, como nós mostramos em determinada figura, né? Uma mulher no topo de uma árvore reconstruída,
e em cima o triângulo, o delta, e acima do delta um personagem, e escrito Yod, Re, Val, Re. No cristianismo esotérico é Yeshu, não é Yahvé, é Yeshu. Mas a iniciação leva ao mesmo ponto, né? Ao querube, ao querubim, como se pronuncia de modo geral, mas que não é correto, né? O professor Jonathan comete, para mim, um grande equívoco ao explicar o nome de Jesus. Ele faz uma explanação muito bela, que nos ajuda muito, mas dá como tendo, na época de Jesus, duas pronúncias, Yeshua, que é Josué, ou Josuá, e Yeshu no Talmud. Os inimigos de Jesus, os adversários de Jesus, o chamavam de Yeshu. Pronto, não tem mais nada. E um determinado prosélito do judaísmo, que era um ex-cristão convertido ao judaísmo, para não pronunciar o nome Yeshu, que significa Salvador, e atribui a Jesus os méritos da salvação, então torceu as letras e a pronúncia do nome, de modo que ficou Yeshua, e assim sendo igual a Javé. Infelizmente, muita gente não sabe disso, e aqui na cruz da iniciação Rosa Cruz está Yeshua. Yeshua quer dizer Javé salva. Não, nós temos que chegar a Javé, e só chegaremos através de Yeshu. E o começo do processo todo é o Aleph, a letra hebraica inicial, que significa o touro. Então, quer seja através do cristianismo esotérico, Rosa Cruz, martinismo ou o cristianismo esotérico, né? Tanto faz, as duas escolas são muito semelhantes. Quer seja através da maçonaria, né? Que nos apresenta, né, o livro da lei como sendo a Bíblia, que é o nosso livro sagrado, e o esquadro e o compasso aqui, que vocês já sabem, que alongando as pontas e fechando aqui, ó, fecha isso aqui, alonga mais as pontas do compasso, fecha embaixo e vocês terão uma estrela de 6 pontas. Quer dizer, o esquadro e o compasso entrecruzados, aqui o painel de mestre, com as duas colunas já erguidas. Então, a suposição é de que quem chegar ao grau de mestre já terá erguido as colunas. Então, aqui nós temos outra figuração do mestre maçom que se transformou em Javé. Portanto, aqui ele tem uma aura divina, um brilho divino, né, porque ele é Javé, um anjo que chegou, vamos dizer assim, o homem se tornou Deus. E como Eliphas Levi muito bem diz, quando perguntado a ele, mestre Eliphas, qual é a religião verdadeira? Ele diz, a religião verdadeira é aquela que segue o dogma único de todas as escolas de mistérios, a que propõe ao homem, né, que se torne Deus, mas para isso Deus terá que se tornar homem. Então Deus se torna homem e assim torna-se o homem Deus. No cristianismo nós temos isso, né? Jesus diz claramente, eu sou Deus, né? Ou eu sou filho de Deus. Mas as duas coisas não são exatamente a mesma coisa. Então aqui está o iniciado, né? Na sua condição suprema, com o compasso na mão, transformado então no grande arquiteto do universo, Javé. Ainda não chegou a Asher Eyé, que será o passo final, que ninguém sabe como chegar lá, porque os livros, não importa se o código de Hammurabi, se o código de Ur-Nammu, se a Bíblia Sagrada, o importante teremos que subir as escadas da pirâmide. Olha, aqui nós temos uma pirâmide, mas ela tem
ela está escalonada. Ó, a pirâmide está escalonada. Então só assim se pode chegar. Ó, tá vendo? Degraus que vão, sem dúvida, no outro lado tem degraus que chegam a esses degraus, e através desses degraus, subindo por esses degraus, até chegar ao topo. Finalmente tem uma parte do topo que não aparece, que é exatamente Javé. O olho que tudo vê, representado na nota de $1, como o olho que tudo vê. Então, existe uma iniciação através da pirâmide, mas a pirâmide escalonada. E como o animal que está em cima de tudo, segundo a iniciação maçônica aqui, e o cristianismo esotérico, é a águia. Mostramos no cristianismo esotérico que João é representado pela águia. Então só a águia pode voar daquela parte da pirâmide onde está partida e chegar até o pico da pirâmide onde está o olho que tudo vê. Só a águia. Nem o leão pode, nem o boi pode, nem o homem pode. Então necessita-se chegar até o estado da águia. Deus meunque jus, eu traduzi como Deus é meu juiz, mas na verdade a tradução pode ser também Deus e meu direito. Então o mestre maçom, né, ele se baseia nesse postulado para poder viver, para poder morrer. Viver a vida consoante o que é direito, né? E então, mais uma vez, o retrospecto, a pirâmide mais escalonada pode ser sem a parte de cima, sem o olho que tudo vê, que será Javé, e que só a águia poderá voar até aí. Os outros animais não poderão. O altar com o livro da lei, quer dizer, o script, o como chegar até isto, que no fundo como disse, alongue as pontas do esquadro, alongue as pontas do compasso, feche com a linha as duas pontas do esquadro, feche com a linha as duas pontas do compasso e você terá a estrela de 6 pontas, né? Então está assim, de alguma forma velada, mas não tão velada, e agora revelada. Então aqui nós temos a iniciação templária, uma capela templária, e aqui a estrela de 6 pontas. Então a iniciação é a mesma. A estrela de 6 pontas aqui, né? A Shekinah aqui, a estrela de 6 pontas, e a capela templária. Então há um misticismo natural. A maçonaria não é religião. O cristianismo é uma religião, mas dentro dessa religião, embutido nessa religião, tem uma parte esotérica, como assim também em toda a Bíblia, né? Então a religião pode ser um meio, mas não é um fim. Aqui nós temos de maneira muito clara o início da obra, a Câmara de Reflexões, onde nós já mostramos para vocês um iniciando sentado, começando a sua iniciação. E aqui no painel de aprendiz já as 3 colunas reconstituídas que os gregos supunham tê-lo feito pela sabedoria e pelo poder. E os cristãos do século XVI estavam aqui ainda. Olha, a Grécia já tinha se passado, isso aqui é século XVI, 1600, né? 1600 anos depois de Cristo. Na época cristã, Roma dominava o mundo e Roma conquistou o Império de Alexandre. Então aqui já temos vários homens ao redor de uma mesa, o olho que tudo vê, o grande arquiteto, Javé, símbolo do mestre maçom, irradiando a sua luz para um espelho, esse espelho refletindo, por isso estão os homens reunidos aqui, refletindo, palavra-chave, hein? A luz de Javé, e eles reunidos com a prancha do grau, não importa se de aprendiz, companheiro ou mestre, para decodificá-la e assim compreender como chegar a Javé, ao Caribu. Vejam, tudo aponta para a mesma coisa. Então,
a proposta é a reconstrução do templo interior, que o homem perdeu na queda, né? E entrar no templo, porque não adianta só reconstruir, olhar de fora não, né? Não adianta só olhar de fora o templo não, né? Na verdade, temos que entrar no templo. Temos algumas gravuras aqui que não vou chegar lá, vou mostrar para vocês. Chegando no interior do templo, então encontraremos no Sancta Sanctorum, no Santo dos Santos, os querubins protegendo os 4 animais sagrados, homem, águia, leão e touro, e a Shekinah acima de tudo. Então a Shekinah significa o homem que está em comunhão com Javé, e esse homem, na iniciação do cristianismo esotérico, Jesus, Yeshu, em outros, Zoroastro, Mitra, não importa o nome. O importante é chegar ao estado de Crestos, como dizia Papos, o Cristo, como dizemos nós, os cristãos. Isso é o importante. Então, aqui, o livro que no tarô é representado na carta 2 da sacerdotisa, esse livro é fundamental, porque sem ele ninguém chegará a lugar nenhum. E, de novo aqui, o brasão dos antigos com a Shekinah, ou Shekinah, e acima dela é o altar, os 4 animais, e acima dela, Yahvé, aqui só o olho que é tudo ver com a irradiação, e só a águia dos 4 animais, só a águia poderá voar para chegar, saindo da Shekinah, o topo da pirâmide, chegar até a coroa, e da coroa a Javé. Todas as escolas apontam para o mesmo. Todas. Começando do caos, na maçonaria, todos os instrumentos de trabalho aqui misturados. No livro de Hermes, essa representação da árvore da vida com os 4 primeiros estágios, que são o caos fundamental, terra, água, fogo e ar. A pirâmide aqui, na iniciação, o homem nesta triste figura, um macaco em cima de um porco segurando um javali e com um papagaio em cima da cabeça. Então esse é o estado natural do homem, que terá que ser transformado num estado lapidado. Portanto, o boi, o leão, o homem e a águia, que, segundo o nosso livrinho das iniciações, seria representado finalmente por essa figura aqui. Então, o homem ideal, aqui está, é a esfinge, masculino, feminino, o círculo, né, da mente separa as energias superiores das inferiores, e Deus criou as águas superiores e criou a matéria informe. Então, razão e emoção, energia e matéria, matéria e energia, corpo e espírito, e os 4 temperamentos, que são todos os 4 caóticos, né? Já mostramos os defeitos deles, mas temos que mostrar, é a esfinge, né? Mostramos os 4, mas temos que mostrar, então aqui Bolsonaro, o homem colérico, aquele que manda e não pede. Aqui nós temos o bilioso, que é Olavo de Carvalho, que quer saber, conhecimento, e vai amontoando conhecimento na intenção de chegar à sabedoria. Mas a sabedoria não é a mera soma de conhecimentos. A sabedoria é um salto qualitativo do conhecimento. É o conhecimento utilizado da melhor maneira para o maior número possível de beneficiados. Olha só. Então, você vai conhecendo e amontoando o conhecimento. Se torna um erudito, um homem culto, uma enciclopédia ambulante. Mas essa soma de conhecimentos
não basta para se tornar sabedoria, né? Sabedoria não é a soma dos seus conhecimentos, é a transmutação deles, né, do estado de simples conhecer para o estado de ser, de tal maneira que você chegue ao eu sou, né, e use, como Yeshu, os seus conhecimentos, como Buda, como Gandhi, como Zoroastro, e você use os seus conhecimentos para, da melhor forma possível, para beneficiar o maior número possível de pessoas, coisas, a natureza, tudo. Então, é a excelência do conteúdo total que você chama de erudição, cultura ou conhecimento. Então, o Olavo de Carvalho está longe disso, né? Ele tem muito conhecimento, é um erudito, é um homem muito culto, não é um sábio. Aqui nós temos o ativo, que é o mentiroso, para nós o Moro, quer dizer, a biografia é o mais importante, o que pensam de mim, o herói que era herói da direita e de repente passou a ser agora o herói da esquerda. Então, para mim, nem herói e nem vilão, um homem, né, cujo temperamento é muito voltado para a sua aparência, e aí os lados positivos misturados com o lado negativo, porque essa, vamos dizer assim, esse egoísmo, essa preocupação com a máscara, né, a persona, o personagem, torna ele uma ficção, né, e o que é que ele é realmente? Então, no emaranhado das virtudes e dos defeitos, que é o caos primordial, nós vamos então encontrar o equilíbrio naquela figura do círculo cortado ao meio. E, finalmente, o gordo, que não está nem aí para o que pensam dele, podem pensar o que quiser. Eu ganho 36 mil reais por mês, posso comprar o que eu quiser, levo uma qualidade de vida excelente, se me chamam rolha de poço, se me chamam de gordinho, eu estou pouco ligando, o que eu quero é ter prazer. A vida é fonte de prazer. Aproveite, porque daqui nada se leva, só o que se gozou. Então, os 4 temperamentos, na verdade, são um caos, e esse caos terá de ser reduzido ao cosmos, terá que ser transformado em cosmos, em ordem. Então, nenhum deles é o ideal. O nosso trabalho será, portanto, transformar esses temperamentos, trabalhá-los, e a melhor figura para eles seria a figura que nós já mostramos a vocês várias vezes, né? Do Caribou decodificado, e transformá-lo de tal maneira que ele se torne um Crestos, na linguagem de Papos, um dos melhores da raça, porque não pretendemos levar ninguém à condição de Cristo, que seria a figura, né, a última figura, que é um cavalo, um anjo sobre um cavalo, tá aqui, ó, um anjo sobre um cavalo segurando um cão, e o cão aqui, que é dócil e o melhor amigo do homem, acima do homem a pomba. Então todos eles símbolo da pacificidade, né, da mansidão, da doçura. Então esse seria o estado de Cristo. Não pretendemos chegar a ele, não é nossa intenção. Basta chegar ao Caribou. E aí, de modo geral, nós fizemos uma longa explanação que no tarô é representado por 2 cartas. Esse tarô grande foi feito para justamente dar aula. O caos primordial, o louco, na verdade, é o buscador, com todas as suas necessidades, com tudo aquilo que ele precisa, né, para sair desse estado caótico, ridículo, e se tornar um cosmos, que estaria aqui dentro dessa mochila, mas ele só vai abrir a mochila quando ele chegar diante do mestre,
que o mestre vai perguntar: a que vindes? O que buscais? E ele vai responder: busco um bom mestre que me queira instruir. O mestre então vai tirar a mochila, vai colocar sobre a mesa e aí vai mostrar para ele os elementos primordiais do trabalho dele, que será a espada, a taça, a moeda e o bastão. Que aqui não está claramente, porque esse baralho foi produzido na Idade Média, em plena Inquisição, e ninguém era louco de se arriscar para colocar isso assim claramente aqui. Mas está em outros tarôs de maneira clara. E a outra representação alquímica, né, dessa situação, e muito, muito, muito boa, é a figura que vamos encerrar o vídeo mostrando ela novamente. O hermafrodita original, homem e mulher, cada um deles com uma águia saindo do vitro, a mulher com a águia saindo para baixo, para a terra, a mulher está ligada à terra, o homem com a águia saindo para o ar, e de qualquer maneira, ambos estão dentro da nubes, da nuvem, onde se processam as fases do Nigredo, né? Já que ele é dividido em os 4 temperamentos, então dividido primeiro em 2, masculino e feminino, positivo e negativo, luz e sombra, depois em 4, o fleumático, o sanguíneo, o nervoso e o colérico. Então, essa é a prancha que mostra o início da obra. Bom, expusemos tudo, esperamos que tenhamos sido claros. Vamos trabalhar agora com isto. Neste vídeo que denominaremos o 9, nós vamos então considerar que nossa proposta foi plenamente compreendida. Então não há mais nenhuma dúvida, eu suponho. Depois desta revisão longa, talvez exaustiva, acho que ficou bem claro o que é os materiais dos quais dispomos, quais são os materiais dos quais dispomos, e aí a coluna quebrada terá que ser reconstituída, tendo em mente o sonho bíblico da Torre de Babel, que é a Torre Eiffel, né? Erguer uma torre que vá até o céu, e de lá, do alto dessa torre, chegaremos até Deus. A montanha da maçonaria com a subida circular, ou o zigurate com degraus, mas jamais, e de modo algum, aquela esfinge, aquela pirâmide, como aparece no Vale dos Reis, no Egito, né, com aquela... Não tem como subir. Você jamais subirá numa pirâmide dessas. Então é a esfinge. A não ser que a pirâmide seja escalonada. Então, não vamos seguir o erro dos gregos, achando que descobrindo a sabedoria e descobrindo o que é o conhecimento, no final das contas, por mais sábio que seja, Pitágoras disse: a palavra sábio cabe somente a Deus, eu vou me contentar com o nome, o epíteto, amigo da sabedoria, filósofo. Então, achando que através de Sócrates, Platão, Aristóteles, Solon, Licurgo e outros, Péricles teriam atingido a finalidade, teriam reconstruído a coluna com Minerva ajudando ali, como nós mostramos, não conseguiram isso porque o mal continua graçando no mundo e o homem continua sendo a coluna quebrada. Então, Lúcifer continua caindo do céu, na verdade é o homem. Então, ao invés de ser portador da luz, ele se torna agora produtor do caos. Segundo a Bíblia, Deus fez um paraíso, o homem transformou num cemitério. Muito bem, terminamos aqui o Nigredo 9, Alquimia Nigredo 9, e eu espero então ter satisfeito as minhas expectativas e as suas. Muito obrigado a quem viu o vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal e se quiser comentar, faça o comentário. E até a próxima, se Deus quiser.